Tati Repórter, com César Caparelli e José Fernando Chiavenato. Vamos trazer aqui uma matéria, essa está editada, né? Especialistas da saúde e também da economia avaliam medidas menos restritivas com relação à Covid em todo o estado de São Paulo. Vamos acompanhar aí o especialista da saúde e da economia na matéria agora. Vamos lá. O governo de São Paulo anunciou na última quarta-feira a ampliação do horário de funcionamento do comércio no estado e o aumento da taxa de ocupação dos estabelecimentos. A medida, segundo o Palácio dos Bandeirantes, se deve ao alto índice de imunização registrada no estado e os baixos números de leitos de UTIs em ocupação. A partir de 1º de agosto, estabelecimentos comerciais poderão funcionar entre 6 da manhã e a meia-noite. Antes, os estabelecimentos poderiam manter as portas abertas até às 11 da noite. Já a taxa de ocupação passará de 60% para 80% a partir de domingo, data em que será prorrogado a fase de transição do Plano São Paulo de combate à Covid-19. O médico infectologista do HC, Amaury Leles Dalfabro, fez uma análise a respeito da flexibilização e sobre o término do Plano São Paulo em 17 de agosto. Existe mesmo uma queda importante da transmissão da Covid em Ribeirão Preto, né? Esse mês nós vamos estar fechando com uns 4.800 casos, né? Ante uma média aí de 8.000, quase 9.000 casos no semestre anterior, né? Nesse semestre, no primeiro semestre. Então, uma queda importante, mas ainda um número de casos bastante razoável, né? Uma certa flexibilização nesse momento é importante também para ampliar o horário de transporte público, né? Para permitir, por exemplo, a abertura das escolas, que acho que esse é o principal ponto, né? Mas assim, com toda a cautela ainda. Nós só podemos realmente ficar mais tranquilos no momento que nós zerarmos o número de mortes, né? Quando nós diminuirmos bastante a internação e o número de casos novos, né? Então, eu creio que não dá para a gente fazer uma previsão dessa. O médico infectologista citou que o avanço da campanha de vacinação tem sido vital para a redução do número de casos da Covid-19. Com uma dose só, você tem uma imunidade parcial. Com 2 doses, essa imunidade aumenta. Agora, mesmo com 2 doses, nós temos internado pessoas com Covid que já tomaram 2 doses e que já tomaram 1 dose. Então, quer dizer, nós precisamos completar essa vacinação e completar a 2ª dose, né? Em termos de primeira dose, nós estamos até bem, né? No Ribeirão Preto, no país, mas em termos de 2ª dose, não. Se a gente fizer isso direito, nós vamos ter um bom final do ano. Já o economista José Rita Moreira vê com otimismo o processo de retomada da economia no município, a partir das medidas de relaxamento que foram anunciadas pelo governo de São Paulo. Eu havia dito em uma oportunidade anterior que eu achava que o 2º semestre seria de adequação, de preparo para que 2022 voltasse, né? Como nós estamos com o processo de aceleração da vacina aí muito intenso, tá? E também tem uma dose política nisso tudo, que nós sabemos bem, mas não vem ao caso, o meu papel aqui é olhar a economia agradece bastante isso que vem sendo feito, sim. As empresas já estavam se preparando para que isso acontecesse. Esse processo em 2 etapas, aí, 1º de agosto uma etapa e 17 de agosto a 2ª etapa, ele é muito bem-vindo. As empresas já podem ter um pouco mais de segurança para fazer seus estoques, para voltar a contratar, isso já está acontecendo. E o processo de retomada nosso, eu acho que vai ser mais veloz do que se imaginava, e eu acho que nós podemos chegar ao final do ano aí, números bastante superiores àqueles que nós vimos antes da pandemia. Nós temos muito a comemorar, sim, essa antecipação, e pode se preparar para a geração de riquezas na cidade aqui, os negócios voltando a acontecer, a indústria do entretenimento também, que foi a que mais sofreu, deve voltar com força total, a rede de hotelaria, de eventos, comércio de maneira geral, tudo isso será
bastante comemorado aí, na minha opinião, Correia. Com a renda comprometida em virtude da pandemia, o brasileiro nunca esteve tão endividado. Dados recentes, divulgados pelo Banco Central, apontam que o endividamento das famílias chegou a 58,5% ao longo do mês de abril. Segundo o Serasa, 1/3 da população de Ribeirão Preto está com nome sujo. Boa parte do que se vê aí, talvez de desemprego principalmente, eles estão na economia informal, eles estão trabalhando de alguma forma, estão vendo uma maneira de ganhar dinheiro honesto, estão fazendo. Agora, esse processo para retomar o crédito para essas pessoas que estão endividadas hoje sem dinheiro, porque a atividade econômica voltando, volta também mais crédito, mais financiamento, mais liberação de recursos para esse pessoal. Isso tudo vai movimentando a economia. Então, se a pessoa tem um emprego, ela se programa para pagar sua dívida aí, com alguns meses, aí, com bastante responsabilidade também. Então, ela deve... aos poucos aí e retomando a vida normal. Então, realmente, apesar de boa parte das pessoas estarem sem dinheiro hoje em dia, tá? A tendência é que esse dinheiro volte aí de uma forma ou de outra agora, ainda no segundo semestre, para que ela possa se programar aí, que a gente possa ter grandes frutos aí no próximo ano. Tá aí, os especialistas da saúde e economia, Kevenato, avaliando essas medidas menos restritivas, né?